A Will Eternal, capítulo 4. Aprimoramento espiritual. Todos estavam com um humor maravilhoso e extremamente satisfeitos com Bai Xiaoxun. Não apenas ele era muito charmoso, ele também tinha ótimas ideias. Big Fat Zhan decidiu que uma recompensa estava por vir e colocou um grão de arroz espiritual nas mãos de Bai Xiaoxun. Bai Xiaoxun ria alegremente enquanto cambaleava de volta para o seu quarto. Antes de poder se jogar na cama, toda a energia espiritual que fora absorvida por causa dos preciosos materiais, de repente, estourou dentro dele. Sua cabeça começou a girar, e ele lentamente caiu de frente para o chão, onde imediatamente começou a roncar. Ele dormiu maravilhosamente bem durante a noite inteira. Ao amanhecer, no dia seguinte, seus olhos brilhavam com esplendor. Ele percebeu então que estava um pouco mais gordo do que na noite anterior. Além disso, sua pele estava com uma camada pegajosa de sujeira. Quando ele se apressou para lavar, Big Fat Zhan e os outros já estavam fazendo o café da manhã dos discípulos da seita. Ao verem a cara desesperada de Bai Xiaoxun, eles começaram a rir. Nono irmão, essa camada de sujeira vem das impurezas do seu corpo que foram expelidas. Uma vez que você tirá-la, cultivar ficará muito mais fácil. Tire alguns dias de folga. De qualquer forma, não precisamos de sua ajuda por enquanto. Em alguns dias, você pode voltar a trabalhar. Não se esqueça do grão de arroz espiritual. Coma rápido, antes que apodreça. Claro, Bai Xiaoxun disse. Se sentindo um pouco energético, ele voltou ao seu quarto e pegou a panela com formato de tartaruga do fogão. Depois de enchê-la com água do banheiro, ele voltou a colocá-la no fogão. Após isso, ele pegou o grão de arroz espiritual e começou a analisá-lo. Era do tamanho do seu polegar, com uma aparência cristalina e um perfume aromático. Se imortais comem esse tipo de coisa, então isso deve ser incrível. Suspirando, ele pegou alguns pedaços de madeira no fogão. Após isso, ele acendeu o fogo. Ele foi imediatamente atingido por uma explosão de calor, que o fez cair para trás. Respirando ansiosamente, ele olhou para o fogo e mordeu sua língua. Esse fogo não é um fogo comum. Acende mais rápido e é muito mais quente que o fogo feito na minha vila. Dando uma olhada na madeira que estava sendo queimada, ele percebeu que a madeira também não era uma madeira comum. Nessa altura, o fogo começou a queimar ainda mais quente que antes. Bai Xiaoxun assistiu com espanto como um dos desenhos gravados na panela com formato de tartaruga começou a acender, começando onde parecia ser o rabo da tartaruga e terminando onde parecia ser a sua cabeça. Logo, todo o desenho estava brilhando esplendorosamente. Bai Xiaoxun olhou para tudo isso, com espanto. Então, ele deu um tapa em sua coxa. Eu sabia! Eu sabia que essa panela era algum tipo de tesouro. Com toda certeza é melhor que a panela do irmão mais velho. Eu sabia que essa panela nunca seria nada comum. Bai Xiaoxun, então, pegou o grão de arroz espiritual e o jogou na água. Então, sentando-se ao lado do fogão, Bai Xiaoxun pegou o rolo de bambu onde estava escrito a técnica Domínio da Arte Controle do Caldeirão Ki Violeta, treinando os movimentos e as técnicas de respiração retratados na primeira ilustração. Bai Xiaoxun, então, começou a cultivar. Ele tinha acabado de começar a cultivar quando de repente, seus olhos abriram. A postura que era tão difícil ontem, estava muito mais fácil de assimilar. Na verdade, ele estava se sentindo muito confortável sem nenhuma sensação de incômodo. Além disso, a técnica não o deixava mais como se estivesse sendo sufocado. Agora, ele sentia uma sensação muito confortável. Além disso, ontem, ele tinha absoluta certeza de que ele só poderia manter a técnica por 3 ou 4 respirações, mas agora, após 7 ou 8 respirações, ele não sentia a menor dor ou desconforto. Suprimindo sua excitação, Bai Xiaoxun calmamente continuou até que 30 respirações já tinham se passado. Quando ele finalmente começou a se sentir fraco e desconfortável, um fio de Qi apareceu dentro de seu corpo, repentinamente. Era muito frio e rodava rapidamente. Antes que completasse um círculo completo dentro de seu corpo, ele sumiu. Porém, Bai Xiaoxun estava tão animado ao ponto de pular. Qi! Finalmente algum Qi apareceu! Explodindo de excitação, ele começou a andar de um lado para o outro em seu quarto. Ele rapidamente chegou à conclusão de que devia ter algo a ver com todos os materiais preciosos que ele consumiu na noite anterior. De repente, ele desejou ter comido um pouco mais. Não me admira o irmão Zhan ter dito que prefere morrer de fome nos fornos que escalar as escadas da seita externa. Nem mesmo os discípulos da seita externa têm oportunidades como essa. Sentando-se ansiosamente, mais uma vez, Bai Xiaoxun começou a cultivar.
Agora, ele era capaz de manter a postura por mais de 60 respirações. Nessa altura, um fluxo de Qi apareceu em seu corpo, tão pequeno quanto um fio, que circulava rapidamente por todo o seu corpo. Tendo experimentado isso anteriormente, ele já estava preparado para isso. Então, ele começou a guiar o seu Qi para um caminho específico, que for indicado pela primeira ilustração do rolo de bambu. Rapidamente, o Qi estava fluindo para o seu corpo assim como ele desejava. Ele manteve a postura e os movimentos indicados pela primeira ilustração, e enquanto fazia isso, ele pôde sentir estranhas sensações frias emergindo de seu corpo, assim como gotas d'água, que se fundiram ao fluxo de Qi no seu corpo, fazendo com que ele crescesse cada vez mais. No final, era como um pequeno riacho que fluía por um ciclo contínuo. Um tremor percorreu todo o seu corpo e parecia que uma camada de neblina tinha sido afastada de sua mente. Um som retumbante ecoou através de seu corpo. Repentinamente, ele se sentiu mais ágil e mais leve, assim como todos os glóbulos de sujeira tinham sido expelidos pelos poros de seu corpo. Ao contrário de antes, o fluxo de Qi não tinha sumido. Ainda estava lá, circulando por todo o seu corpo. Bai Xiaoxun abriu seus olhos e eles estavam brilhando ainda mais esplendorosamente do que antes. Sua mente parecia pensar mais rápido e seu corpo estava mais leve e mais ágil. Um fluxo de Qi permanente. Bai Xiaoxun pensou animadamente. Esse era o sinal de que ele tinha cultivado com sucesso o primeiro nível da técnica domínio da arte controle do caldeirão Qi violeta. Isso também significa que eu alcancei o tão chamado primeiro nível de condensação de Qi. Bai Xiaoxun estava muito feliz, correndo imediatamente para o banheiro. Quando Big Fat Zhan e os outros viram Bai Xiaoxun, eles trocaram alguns olhares. Embora eles estivessem um tanto quanto surpresos por Bai Xiaoxun ter alcançado o primeiro nível de condensação de Qi tão rápido, eles já sabiam o porquê disso. Após retornar ao seu quarto, Bai Xiaoxun respirou fundo e pegou o rolo de bambu para estudá-lo mais aprofundadamente. Após cultivar o primeiro nível da técnica domínio da arte controle do caldeirão Qi violeta, eu devo ser capaz de manipular objetos físicos. Uau, isso realmente é uma técnica mágica dos imortais. Eu devo ser capaz de atirar coisas pelo ar. Com seus olhos brilhando, ele seguiu as instruções ditas pelo rolo de bambu, movendo suas mãos de um jeito especial para realizar o encantamento. Então, ele acenou seu dedo para a mesa próxima a ele. Um fluxo de Qi dentro dele surgiu como um cavalo indomável, que veio correndo de dentro de seu corpo, para o seu dedo indicador direito e então, para fora de seu corpo. O fluxo de Qi se transformou em um fio invisível, que se anexou à mesa. No entanto, tão logo ele chegou na mesa, a conexão tornou-se instável e então, o fio se desintegrou. O rosto de Bai Xiaoxun estava pálido. Após um momento de recuperação, ele pensou no que tinha acabado de fazer e decidiu parar de mover a mesa. Ao invés disso, ele decidiu puxar a espada de madeira de sua bolsa, colocando-a em cima da mesma. Ele não sabia qual era o tipo de madeira a qual tinha sido feita a espada. Apesar de ser mais leve que a mesa, ainda continuava incrivelmente pesada. Então, ele acenou seu dedo na direção dela, fazendo com que a espada de madeira se contraísse, flutuando lentamente 1 polegada para cima, antes de cair de volta para a mesa. Bai Xiaoxun podia estar tudo, menos desencorajado. Depois de algumas tentativas um tanto quanto excitadas, ele conseguiu fazer com que a espada levantasse mais e mais. Logo chegou a 20 polegadas, depois 30 polegadas. Após o anoitecer, ele conseguiu fazer com que a espada voasse em linha reta. Embora ela não fosse rápida e era inapta a girar, agora ela não cairia facilmente, como acontecia antes. De agora em diante, eu, Bai Xiaoxun, sou um imortal. Ele ergueu-se orgulhosamente de pé, segurou a mão esquerda atrás das costas e depois acenou com a mão direita, fazendo com que a espada de madeira voasse de um lado para o outro no seu quarto. Eventualmente, seu Qi começou a se desestabilizar, então ele guardou a espada e voltou a cultivar. Mais tarde, ele sentiu um cheiro perfumado vindo da panela, fazendo ele levantar a cabeça para achar a fonte do cheiro perfumado. De repente, sentindo-se esfomeado, ele percebeu que tinha cultivado o dia inteiro e que tinha esquecido completamente do arroz espiritual, que estava fervendo na panela. Imediatamente, ele se levantou, se aproximou do fogão, levantando a tampa para olhar dentro da panela. No momento em que ele fez isso, o aroma forte e perfumado da panela estava por todo o quarto. Além disso, em algum ponto durante o processo de fervura, uma aparência prateada tinha aparecido na superfície do arroz. Esse desenho me parece muito familiar. Seus olhos estavam cintilando com um brilho pensativo. Abaixando a cabeça para olhar debaixo do fogão,
Bai Xiaoxun percebeu que o fogo já estava há muito tempo sendo usado. Os pedaços de madeira não eram nada mais que cinzas, e o desenho na panela voltou a ficar escuro novamente. No entanto, ele ainda poderia dizer que o desenho de prata sobre o grão de arroz foi o mesmo desenho como o que está na parte de trás da panela. Ele decidiu desistir e não mais investigar o desenho e, por questões de segurança, optou por não comer o arroz por hora. Ao invés disso, ele colocou o arroz em sua bolsa e sentou-se para um pequeno momento de contemplação. Em seguida, Bai Xiaoxun deixou sua cabana e foi ajudar Big Fat Zhan e os outros. Pouco tempo depois, metade de um mês havia se passado. A cultivação de Bai Xiaoxun, mais uma vez, desacelerou. No entanto, após algumas tentativas discretas, ele percebeu que o arroz espiritual cozido não voltou a ter a aparência prateada. Sua curiosidade definitivamente foi acionada. Quanto mais ele sabia sobre isso, mais parecia que este particular grão de arroz espiritual era extraordinário, assim como a sua panela, que parecia cada vez mais estranha. Alguns dias depois, o terceiro gordo Rai deixou os fornos para comprar suprimentos, dando a oportunidade perfeita para esgueirar-se na Sala dos Quatro Mares, um lugar onde servos podem ter informações gerais sobre cultivação. No seu caminho de volta para a cabana, Bai Xiaoxun fez o seu melhor para esconder a ansiedade dentro de seu coração. Depois de fechar a porta da cabana, ele imediatamente tirou para fora o grão de arroz espiritual e estudou o desenho de prata. Porém, uma expressão de descrença apareceu em seu rosto. Quando imortais cultivam, há 3 coisas que eles não podem deixar de fazer. A primeira delas é a síntese de remédios, a segunda é a forja de equipamentos, e a terceira delas é o aprimoramento espiritual. Bai Xiaoxun pensou nas imagens que havia achado enquanto vasculhava os registros antigos da Sala dos Quatro Mares. Uma delas era muito parecida com o desenho de prata que uma vez aparecerá no arroz. Aprimoramento espiritual. Depois de um momento, ele tomou uma longa respiração. O aprimoramento espiritual era uma técnica especial na qual as energias do céu e da terra eram forçadas em objetos físicos. Foi um tipo de magia que essencialmente cobriu as funções naturais do céu e da terra, uma vez que essa técnica só era utilizada em comprimidos medicinais, incensos ou itens mágicos. Porém, essa técnica foi proibida pelo céu e a terra, fazendo com que a taxa de sucesso fosse limitada. Um sucesso levaria o item a ser muito mais poderoso do que antes, enquanto se falhasse, a energia do céu e da terra fariam com que o objeto acabasse por ser completamente inutilizado. A coisa mais chocante sobre o aprimoramento espiritual era que ele poderia ser utilizado mais de uma vez. Cada sucesso aumentaria a força prévia do item por 10 vezes, fazendo com que ele sacudisse o céu e a terra e a derrubar transformações. Claro, quanto mais precioso o item fosse, mais horripilantes seriam os resultados após um sucesso. Claro, as chances de sucesso diminuíram com cada aprimoramento. De fato, depois de certo ponto, até mesmo alguns mestres de aprimoramento de espírito não se atreveriam a ir mais longe. Afinal, a tolerância de uma falha nesse caso seria difícil de aceitar. Os registros antigos dizem que o tesouro guardião da seita Rio espiritual é um item que, de alguma forma, foi aprimorado espiritualmente 10 vezes. A espada é Avenor. A garganta de Bai Xiaoxun parecia estar seca. Com seus olhos que pareciam estar brilhando com descrença e confusão, ele engoliu em seco, e olhou para a panela com formato de tartaruga. Haviam 10 linhas decorativas na parte de trás da panela e, quando ele olhou para elas, seu coração parecia bater tão forte que iria estourar para fora de seu peito. A partir deste momento, ele tinha certeza que o desenho e a aparência prateada do arroz eram frutos de um aprimoramento espiritual. Além disso, a fonte disso tudo parecia ser ninguém mais ninguém menos que a sua panela. Após um momento de hesitação, ele apertou os seus dentes. Se ele não chegasse ao fundo do mistério, ele tinha total certeza de que não conseguiria dormir. Ele sabia que essa panela era algo extraordinário e, portanto, não podia deixar ninguém saber do seu segredo. Ele esperou até que fosse tarde da noite, então ele começou a tocar a ponta da panela. Depois de tomar uma respiração profunda e tentando não pensar sobre o que aconteceria caso ele falhasse, ele puxou sua espada de madeira e atirou-a para dentro da panela, da mesma maneira que uma vez havia jogado o grão de arroz espiritual.